Graça e paz a todos vós, queridos e amados irmãos e irmãs. É louvável a iniciativa das igrejas, dos seminários, enfim, dos estudantes da Bíblia, ao se empenharem para resgatar, pelo estudo das Escrituras, o real significado das expressões e dos eventos relacionados à revelação bíblica. Creio que é um bom momento para nos aplicarmos a isto hoje. A Páscoa é um dos temas mais ricos em significados em toda a Bíblia. Vamos falar neste vídeo sobre a Páscoa da ressurreição, isto é, a Páscoa do Cordeiro vivo de Deus. Fique conosco, portanto, e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal e participe também deste projeto que tem como objetivo promover o crescimento espiritual. Vamos então ao nosso tema de hoje. A ideia de vincular o judaísmo ao cristianismo pode ser claramente percebida na versão cristã da comemoração da Páscoa. Esta vinculação é legítima, porque, acima de tudo, é bíblica. O cristianismo traz consigo muito dos traços característicos do judaísmo, porque ambos são frutos de uma mesma revelação. O judaísmo resulta da revelação no Antigo Testamento e o cristianismo da revelação contida no Novo Testamento. Como a revelação bíblica é progressiva e é uma só, o judaísmo e, portanto, o cristianismo estão ligados. Portanto, tem muitas coisas em comum. A Bíblia nos mostra que a Páscoa dos judeus passou por uma ressignificação à luz dos fatos e das declarações presentes no Novo Testamento, assim como ocorreu com a lei de Moisés, os rituais, os costumes e práticas do Antigo Testamento. Essa ressignificação acontece por conta da revelação de Jesus, não somente por causa dos seus ensinos, mas por conta dele mesmo, sua pessoa e suas obras. Por exemplo, quando João Batista viu Jesus nas campinas do Jordão por ocasião do batismo deste, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Ora, o Cordeiro era o elemento principal na comemoração da Páscoa dos judeus, como você muito bem deve se lembrar. Os filhos de Israel foram orientados por Moisés a matar um cordeiro por família, num dia antes de comemorar a Páscoa, quando eles sairiam do Egito. E eles deveriam usar o sangue deste cordeiro que havia sido imolado e passá-lo nos umbrais das portas de suas casas. E depois deveriam comer a carne do cordeiro assada. O sangue do cordeiro iria protegê-los do anjo da morte que passaria pelo Egito, ceifando os seus primogênitos naquela sinistra noite. E a carne que serviria como alimento deveria capacitá-los para a missão de deixar o Egito naquela noite em direção à terra de Canaã.
Quando João Batista diz que Jesus é o Cordeiro, ele oferece uma nova versão para o significado da Páscoa. O fato de Jesus ter sido morto e ressuscitado por ocasião da festa da Páscoa dos judeus corrobora a esta compreensão. Mais tarde, Paulo traduz este novo significado da Páscoa de uma forma muito clara e objetiva, quando diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. 1 Coríntios 5, verso 7. A diferença entre a Páscoa dos judeus e a dos cristãos é que o Cordeiro da Páscoa dos cristãos de fato foi imolado e morto, como acontecia na Páscoa dos judeus. Mas o Cordeiro da Páscoa dos cristãos ressuscitou ao terceiro dia. O sangue deste Cordeiro nos livra da morte eterna, nos purifica de todo pecado. Pelo sacrifício deste Cordeiro, sua morte e ressurreição, podemos ser resgatados deste mundo tenebroso, libertos da escravidão do pecado e introduzidos no céu. Se o Novo Testamento ressignificou a Páscoa, o cristianismo pagão e o mundo secular deturparam totalmente o seu significado. A Páscoa cristã não deve nos limitar a consumos de produtos comerciais rotulados como alusivos à Páscoa, mas deve nos inspirar a proclamar que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e é por isso poderoso para nos redimir dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. A Páscoa da ressurreição é maior e mais gloriosa que a Páscoa do Egito, a Páscoa dos judeus. Por isso, vale a pena comemorá-la. Feliz Páscoa com o Cordeiro vivo de Deus, meu querido irmão e irmã. Ah, sim, cremos.